Bem-vindos ao Real Político, uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Sousa Pinto. E hoje, se calhar convém avisar já que não vamos falar sobre a crise no Benfica. Portanto, quem estiver interessado nisso já sabe que tem de ir a outro lado. Peço não consigo desculpa. dar nenhuma chega. Não tens nada para dizer? Interessante sobre essa temática. Pronto, olhem, paciência. Então, vamos falar sobre o significado político do assassinato de Charlie Kirk, vamos falar sobre o reconhecimento iminente do Estado da Palestina por parte do governo português, mas antes, Sérgio, que remédio? Vamos a André Ventura, ele está em todo lado, como Deus Nosso Senhor. Ele anunciou na terça-feira a candidatura à presidência da República. Supostamente esta semana vai apresentar o governo de sombra do Chega. Temos que esperar para ver se existe mesmo ou não. Ele disse que ia existir. Não há programa a ver antes da apresentação desse elenco. Quer dizer, vamos ver o que é que vamos ver o que é que aí vem. Mas de qualquer forma, qual é o plano de Ventura para chegar ao poder? Como é que achas que já está mais claro? Está mais clara a forma como ele vai tentar chegar lá? Eu acho que o próprio André Ventura deve estar perplexo com o acolhimento que o país dá ao partido dele, quer dizer, e ele próprio. Eu devo dizer que só tenho teorias aproximativas, teorias explicativas, enfim, parciais e provavelmente insatisfatórias, para tentar racionalizar e pôr ordem nesta reorganização do espaço político. Não é? E estou disponível para que me ajudem a pensar este fenómeno e encontrar razões mais diretas que ajudem a compreender a emergência do Chega e do Ventura. Ventura, visto tão rápida, não é? Visto uma pessoa como eu ouço coisas que o André Ventura vai dizendo e eu penso, bem, agora é que exagerou, esta enormidade vai correr mal, ele vai ser castigado, na opinião, por ter dito este tipo de coisas que são excessivas, são injustas, são demagógicas ou são primárias. E depois não, pelo contrário, não é? Até a novela dos hambúrgueres não causou moça na trajetória ascensional do Chega e do André Ventura. E, portanto, é evidente que há aqui fatores que não têm a ver diretamente com o talento comunicacional do André Ventura, que é notório, e que tem a ver com certas características e transformações que estão a ocorrer na sociedade portuguesa. E a maior delas é a dificuldade da esquerda enquadrar politicamente certos grupos sociais. Esses grupos sociais, da altura, sentiram-se órfãos e mudaram. E dirigiram-se para outras paragens políticas. Portanto, o tradicional bloco social e eleitoral da esquerda está em crise. A mundividência proposta pelo socialismo democrático, pelo marxismo, pelo comunismo, a sua análise sobre a sociedade, sobre a vida e sobre os conflitos de interesses que explicam o funcionamento deficiente das coisas, a injustiça, a falta de oportunidades. Bem, todas essas teorias explicativas estão relativamente desacreditadas. Gerou-se um vazio. Nós vivemos esse período de vazio sem nos darmos conta de que o eleitorado estava preparado para fazer outras opções. Que a nós, que vimos de uma tradição política, de uma tradição histórica e de uma tradição intelectual que tem, enfim, os seus títulos de nobreza, de repente ver as pessoas a correr atrás destas coisas, este primarismo, os corruptos, os imigrantes e não sei o quê, quer dizer, é aflitivo, é doloroso.
50 anos de democracia e não ficámos mais sofisticados, ficámos ainda mais brutos do que éramos. Esses problemas não são fantasias, não é? Ou seja, Não são fantasias. Os problemas existem, mas facto, as sociedades vivem, a sociedade está cheia de conflitos sociais, conflitos de interesses, conflitos de percepção sobre a vida, sobre como é que a gente sai daqui, como é que a economia cresce, como é que há mais riqueza, como é que os serviços sociais podem ser financiados e melhores. Quer dizer, a sociedade toda ela é atravessada por conflitos, na verdade. Só que havia, antigamente, um guarda-chuva teórico e político, não é? Que tinha credibilidade e força para estruturar o eleitorado de uma determinada maneira e entrou em crise todo esse paradigma. mas também é um problema de inação, não é? O PSD e o PS têm-se vindo a suceder no governo. Tivemos um longuíssimo período com o Partido Socialista no poder e agora temos o PSD, a AD, e há uma inação completa. Quer dizer, no momento em que estamos a gravar, está a Ministra da Saúde no Parlamento a dizer as mesmas coisas de sempre sobre o Serviço Nacional de Saúde, e vimos num fim de semana em que mais uma vez a margem sul ficou sem urgências de ginecologia e obstetrícia. Felizmente não aconteceu nenhuma desgraça, felizmente, mas estavam ali todas as condições para ter acontecido, e há aqui uma inação, quer dizer, os partidos tradicionais do governo realmente estão exangues, não têm soluções, não têm alternativas, não têm vontade de fazer mudanças. Isso torna isto tudo um bocadinho mais difícil. Sim, eu concordo com tudo o que tu disseste. Acho que isso não absolve as pessoas de quererem votar no Chega, mas pronto, isso é outra questão. O meu ponto é que não é só uma questão de exaustão ideológica, de incapacidade de enquadramento ideológico e teórico, não é? Parece-me a mim. Talvez seja um dos pontos, mas não é só isso. É tu olhares e não veres na prática. Miguel, se calhar o problema, tu dizes que é um problema de inação. É um problema de inação, mas é um problema mais profundo do que inação. É um problema de alternâncias que não são alternativas. As pessoas começam a achar que votar é um exercício, é uma futilidade, é um exercício inconsequente, porque depois não se traduz em alternativas de política em questões essenciais. Há um grande fogotório com alterações nas margens, com pequenas mudanças. Não há reformas, quer dizer, os partidos do governo, em vez de se preocuparem com ideias novas que ainda não ocorreu noutros cantos menos inspirados do planeta, deviam concentrar-se em objetivos imediatos e que fariam diferença. Como, por exemplo, que tal enfrentar a tragédia da ineficiência do Serviço Nacional de Saúde? O que ele custa, o que ele dá, o esforço fiscal das pessoas, a contrapartida do Estado nas políticas públicas. Mas não. Mas o que é que impede isso? O que impede isso? Quer dizer, eu não partindo do princípio de que Luís Montenegro é estúpido, ele também já percebeu o que é que o impede, é Luís Montenegro quem é primeiro-ministro agora, o que é que o impede de partir umas portas e umas cadeiras para fazer essa mudança. Ainda por cima, ele está a sentir o bafo de André Ventura no pescoço e mesmo assim esta incapacidade de fazer qualquer coisa que se perceba que é diferente. De onde é que isto vem? Sim, mas lá está, tu continuas a apresentar o Chega como uma alternativa política. Eu não consigo ver isso assim, portanto não acho que o Chega é alternativa. Para mim o Chega é quase um voto de demolição do sistema. Portanto, os eleitores é que veem isso. Sim. É assim que eu interpreto, não é? Eu acho que as pessoas não têm a expectativa de que o Chega seja um instrumento da redenção da pátria e da solução dos problemas nacionais. Aliás, é pena não termos acesso ao esplendoroso elenco governativo que aí vem, porque ele certamente não deixará de nos sugerir que não é por ali que os problemas do país resolvem. Agora, o que é evidente é que há cansaço, frustração,
Se as pessoas se votarem um exercício fútil e inútil e inconsequente, porque não se consegue realmente alternativas de política que nos permitam testar outras soluções, bem, então ou ficamos em casa ou para chatear, vamos votar naqueles cómicos que acham que os nepaleses é que são a causa da desgraça nacional, e as pessoas do rendimento mínimo e não sei o quê e tal. Mas essa fasquia que algumas pessoas estão a colocar, acho que há aí um outro erro. Essa fasquia que as pessoas estão a colocar no suposto governo de sombra do Chega, vamos ver se ele vem, se não vem, já não percebo. Mas repara, o que é que o governo de sombra do Chega, qual é a fasquia? Repara, ele tem que arranjar alguém que possa competir com a fantástica Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Saiu uma sondagem há muito poucos dias no Diário de Notícias, em que havia a mesma sondagem que deu o Chega à frente, no voto global, havia uma avaliação do desempenho dos ministros. Dos ministros deste governo, há 2 com nota positiva e, atenção, por pouco. Nota positiva por pouco. É Paulo Rangel... Quem são os escolhidos laureados? E Fernando Alexandre. Paulo Rangel é por 3 pontos percentuais, que tem nota positiva. Fernando Alexandre por 1 ponto percentual. Tudo o resto é corrida negativas. Por isso, não é propriamente como se nós tivéssemos um friso de ministros a merecerem uma estátua. Sim, não são galácticos. Todos extraordinários, não é? Não é uma equipa de galácticos. Não é. Portanto, André Ventura não tem de competir propriamente com um best-of da democracia portuguesa. Não. É com isto que existe. E por isso, eu não me parece que os eleitores vão olhar para o governo do Sombra, do Chega, e pensar: meu Deus, como é que esta pessoa se compara com Ana Paula Martins? Temos aqui este gênio. Meu Deus, como é que é possível ser tão maldoso? Acho que não vão fazer isso. Agora, André Ventura tem um problema, especialmente quando nós olhamos lá para fora. Por exemplo, se olharmos para a Inglaterra, já nem falo para os Estados Unidos, onde Trump conseguiu atrair muito rapidamente uma série de figuras do velho republicanismo, atraiu-os a todos. Em Inglaterra, o Nigel Farage, do Reform, esta semana conseguiu atrair um deputado muito importante dos conservadores, o Danny Kruger. Foi assim, ele já tinha tido algumas figuras mais ou menos. Este é considerado mesmo um tiro no porta-aviões. Ele está a conseguir atrair algumas figuras que andaram ali à volta do Boris Johnson. Aqui, André Ventura atrai algumas figuras que andaram ali à volta de Rui Rio, o que até pode ser surpreendente, porque Rui Rio queria um PSD de centro-esquerda. Todas elas foram um falhanço, todas elas acabaram em vergonha, embaraço e ridículo para o Chega. A última foi a candidata à Câmara de Setúbal. Portanto, ele está a ter alguma dificuldade em atrair. Ele já devia estar a conseguir esvaziar um bocadinho o PSD. E não está a conseguir. E isso pode ser problemático para o plano de chegar ao poder, não é? Sim, não conseguiu ainda atrair figuras de primeiro plano. Mas, quer dizer, os partidos do centro, os partidos do arco da governação, como se costuma dizer, têm que dirigir o grande navio do Estado, não é? O Estado representava 20 e poucos % do PIB português no princípio dos anos 80, a seguir aos anos da Revolução. Agora estamos nos 43% da riqueza nacional gerida pelo Estado. O Estado é gigantesco. O Estado tem dificuldade em responder às expectativas. As alternativas privadas ao que o Estado proporciona com os nossos impostos continuam a crescer, portanto há uma fuga das pessoas para a oferta privada. Consideram que a oferta pública não é satisfatória em vários subsetores. O Estado é gigantesco e pesadíssimo. A pirâmide demográfica agrava as dificuldades do Estado. Quer dizer, os partidos chegam ao governo com ideias diferentes, mal são sentados aos comandos do Estado, praticamente não conseguem virar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para lado nenhum. O Estado segue sozinho a sua trajetória. Até porque o grosso da despesa já está, cometido, adjudicado. Está cometido, mas não é por isso que não se fazem reformas. Há reformas que podem ser feitas. Pois se o Estado controla diretamente subsetores colossais, falamos da saúde, podemos continuar neste, que gerem uma percentagem significativa da riqueza nacional. Se pensarmos que os privados, através
dos seguros de saúde e de toda a despesa que fazem nos hospitais e clínicas privadas. Quer dizer, os particulares gastam uma parte significativa também do seu rendimento, e quando nós olhamos para a alocação nacional para a saúde, quer dizer, nós parecemos um país de doentes, de gente que se arrasta penosamente com toda a espécie de maleitas, e que só não gasta todo o rendimento da saúde, porque apesar de tudo tem que... Eu não me sinto grande coisa, de facto. Bom, estou aqui com portanto, uma tosse. Isto só para dizer que quando se soma a despesa toda, não é? Em determinados setores, nós verificamos que ela é uma alocação de recursos muito grande, o que é sintomática de uma grande ineficiência do sistema no seu conjunto. Não é? Sendo depois, há coisas que nem têm a ver com despesa. Olhando para aquela que será uma das matérias, uma das bandeiras de André Ventura nesta campanha presidencial, que vai ser a corrupção, novamente, aí nem é uma questão de alocação de despesa, quer dizer, mudar o sistema de recursos em Portugal. Nós já tivemos 2 presidentes do Supremo Tribunal de Justiça seguidos a dizerem que a quantidade de recursos que existem não fazem sentido e que não são de maneira nenhuma, mudar isso não é de maneira nenhuma pôr em causa as garantias de defesa dos arguidos, mas nós continuamos a não mexer no processo penal, e aí não é por dinheiro, aí é, não sei, eu nem percebo o que é, quer dizer, nem consigo entender o que é que está a impedir mudanças nessa área. Pois, não compreendo. A justiça, as mudanças não podiam cingir-se a isso, não é? Muitas coisas que precisam de ser... Claro, está bem, ou seja, mas os quando atrasos na justiça nos setores diretamente implicados na economia é uma tragédia. Não, está tudo muito bem. Eu é só porque... O cumprimento dos contratos numa economia de mercado é essencial. Sem dúvida. Num país onde não se consegue garantir o cumprimento dos contratos, é um riscadíssimo investir e fazer negócio. Eu só queria evitar que de repente fosse preciso fazer 30 mudanças na justiça. Quer dizer, porque senão não se vai fazer nada. Quer dizer, eu já ficava contente com um sinal de que... Não, mas não basta um sinal. As coisas têm que mudar. Isto não vai lá com sinais. Sinais é o que todos fazem. Parecem sinaleiros, não é? Dão sinais. Sinais. Agora vamos, por exemplo, baixar os impostos são só sinais, não é? Estas reduções de IRS são sinais, não é? Mais nada, são sinais. É justo. Todos os anos, quer dizer, a receita cresce, o Estado gera milhares de milhões que crescem exponencialmente, mal a economia levanta a cabeça, o Estado cai em cima logo. Portanto, quer dizer, eu já estava a aparecer um ministro do PS não há um ano, isto diz lá que não é espetacular um socialista a vir dizer que o país não aguenta esta carga fiscal. Pronto, não aguenta porque não vejo onde é que está escrito que os socialistas se devem preocupar com o desempenho da economia e com a capacidade de crescimento da economia. Não é possível. Isto é como uma economia derreada pela prioridade que qualquer governo, lá está, alternativas, a nossa tese, está viciado no crescimento da despesa. A despesa requer receita e, portanto, nunca há um retorno à sociedade diminuindo a carga fiscal. Não há. Antes de fazermos um intervalo, diz-me só o que é que sei que isto aqui, as opiniões vão mudando porque a realidade vai mudando, mas neste momento, tu achas que o Ventura vai chegar lá ou não? Onde quer que o lá seja? Eu sou um moderado. Para utilizar a linguagem do Dr. Ventura, eu sou um político do sistema. Eu espero que os partidos moderados e sensatos prevaleçam. Porque não vejo nada, não vejo nenhuma luz ao fundo do túnel. Eu só vejo negrume ao fundo do túnel. Vejo uma treva. Não quero, pronto. Mas deixa-me só acabar aquele raciocínio há bocado sobre o problema de onde é que vêm estes votos do Chega. Há um problema com a esquerda. Há um problema. As classes populares, aquilo que os ingleses chamam a working class, que é difícil traduzir literalmente para português, quer dizer, estão a caminho das soluções populistas, né? Sobretudo de direita. E as classes médias, que eram da esquerda, estão a encaminhar-se para o centro-direita e para as alternativas liberais. Com razão ou sem ela, os socialistas estão associados a partidos conservadores, não no sentido conservadores em relação mas conservadores no sentido que são partidos que têm uma preferência pela inércia e por um reformismo marginal, porque eles estão sentados num sistema que ele próprio é reformável e eles preconizam a sobrevivência à outrrança a todo custo do sistema com as suas ineficiências, o tal sistema que gera insatisfação e cansaço. Os socialistas, e a história do socialismo e da social-democracia está cheia de grandes capacidades de reinvenção. Quer dizer, aquilo que Bernstein fez, aquilo que Kautsky fizeram no fim do século XIX, princípio do século XX, a separação entre os comunistas e os socialistas, a aceitação da economia de mercado, da democracia liberal, abandonar a ideia de uma sociedade perfeita, terminal, ao qual se chegaria através do sufrágio, a ideia de que não existe uma sociedade terminal à nossa espera.
Eu só pergunto, Vamos terminar. um movimento político conseguiu fazer isto tudo, como é que não consegue? Como é que não consegue fazer o seu adjornamento? Como é que não consegue libertar-se deste ídolo do Estado, do Estado, do Estado, do Estado? Quer dizer, é esta incapacidade de corresponder à expectativa das pessoas que está a gerar o povo que corre atrás de André Ventura. Muito bem, então enquanto relemos aqui Bernstein um bocadinho, vamos ouvir as notícias e já voltamos para falar sobre o significado político do assassinato de Charlie Kirk e sobre a Palestina. Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Sérgio, depois do assassinato de Charlie Kirk, tem-se falado muito sobre a violência política e sobre o facto de estarmos a viver, se calhar, numa era em que há esta coisa nova que é a violência política. Eu tenho um bocadinho de receio de que seja um bocadinho ao contrário, ou seja, de que infelizmente a violência política seja a normalidade, não é? Nós vivemos aqui um período de exceção, se nós olharmos para os assassinatos e para as bombas que eram colocadas por anarquistas no século XIX e no começo do século XX, nos anos 30, a violência nas ruas entre fascistas e comunistas, depois temos a Segunda Guerra Mundial, claro, a seguir, anos 60, a enorme violência nos Estados Unidos à volta dos direitos civis, com ambos os lados, em ambos os lados a haver uma quase guerra civil, com pessoas armadas em todo lado, a declararem-se contentes com assassinatos de um lado e do outro. Nos anos 70 tivemos uma avalanche de grupos terroristas independentistas e de extrema esquerda. Quer dizer, para nós termos a noção, o IRA só anunciou o fim da sua campanha armada em 2005. A ETA só em 2018 é que deu informação sobre onde é que estavam as últimas armas que tinham escondidas. Em Portugal, as FPs 25 de Abril estiveram a atuar até 87, ou seja, até anteontem. Quer dizer, foi até há tão pouco tempo que nós até temos um antigo operacional que é candidato do PS em Setúbal nestas eleições autárquicas, portanto são pessoas ainda com atividade política. Portanto, até há muito pouco tempo nós tivemos aqui esta janela desde os anos 80 em que a violência política era uma normalidade. E mesmo assim, claro, a tentativa de assassinato de Ronald Reagan, por exemplo, foi em 81. Por isso, este regresso à violência política quer dizer que isto é um caminho um bocado sem saída e que vamos mesmo entrar novamente nesta normalidade da violência? Eu acho que a violência política sempre existiu. E também nós chamamos violência política a todas as formas de violência que fazem vítimas entre pessoas com poder ou próximo do poder, mas quer dizer, a violência política, a quantidade de pessoas com desequilíbrios, como este caso deste influencer norte-americano, quer dizer, este fulano, isto é violência política de facto, mas este tipo é fundamentalmente, com toda a probabilidade, uma pessoa com enormes perturbações mentais. Quer dizer, já alguém conceber que a opinião que a opinião alheia é tão nefasta que justifica a execução do seu adversário, da pessoa que pensa de outra maneira, já releva de uma patologia qualquer. Sim, mas atenção, mesmo assim, não é? A pessoa que tentou assassinar o Ronald Reagan tentou matá-lo para impressionar a Jodie Foster, não é? Portanto, nem sequer havia... Eu desconhecia esse. Como é que se chama? Como é que tu podes qualificar isso como violência política? Não, mas aí existe não há nenhuma relação com política. Neste caso, o Charlie Kirk, havia uma motivação. Eu não estou a dizer que não haja ali um desequilíbrio, como é evidente, mas havia uma motivação política. Ele
queria matá-lo, quis matá-lo por causa das opiniões políticas dele, não é? Pois não sei, olha, o atentado, o famoso a tentativa de regicídio, o atentado contra o rei Dom José, aparentemente ficou a dever-se ao facto do rei Dom José andar enrolado com uma senhora da família Távora e, portanto, também não... se nós formos circunscrever excessivamente aquilo que podemos qualificar como político, o Czar foi assassinado, o seu primeiro-ministro, o Stolypin, foi assassinado, o arquiduque Francisco Fernando foi assassinado, aqui em Portugal, o ex-primeiro-ministro António Gramsci foi assassinado, o anarquismo dos finais do século XIX, e o bombismo eram constantes da vida europeia dos finais do século XIX. Mas o meu ponto é que no século XX também, não é? Os Estados Unidos, Luther King, o Kennedy, Robert Kennedy, enfim, os Estados Unidos é aquele país no qual as armas fazem parte da cultura popular. Quer dizer, um país que vive aquele paradigma da casa isolada, que não é possível chamar a polícia, melhor é ter uma caçadeira. Quer dizer, é que os maluquinhos têm uma certa dificuldade em equipar-se com uma espingarda de assalto, apesar de tudo, não é? Não se consegue... mas tu nos Estados Unidos, nos anos 60, tiveste grupos políticos que os Black Panther criam uma guerrilha urbana. O grupo Weatherman dizia que um revolucionário deve andar armado, e claro, e também tinhas do outro lado linchamentos de pessoas no sul dos Estados Unidos com a conivência das autoridades políticas e policiais. Portanto, havia uma cobertura ideológica, né, para voltar um bocadinho... Sim, eu acho que os maluquinhos, em certos períodos históricos, tiveram uma certa cobertura ideológica. Ou seja, há um grande pensador revolucionário, Georges Sorel, que está na origem de boa parte da violência política, tanto pelo lado da esquerda como pelo lado da direita, também uma figura importantíssima para o pensamento fascista. A teorização da violência política ofereceu a muitas pessoas com uma propensão para a violência que as tira do território da saúde mental, encontraram ali uma justificação para cumprirem a sua função histórica de destruição e morte. E, portanto, esses desequilibrados existem. Naturalmente, quando uma pessoa com problemas de saúde mental desta natureza, violenta, que aspira a matar e a suicidar-se, tem acesso a armas, vai ao supermercado, mostra o bilhete de identidade e compra uma espingarda de assalto. Mas achas que isso não, na Europa, não havendo leis tão permissivas de... Eu poria de outra maneira. Eu acho que as pessoas com essas perturbações, quer dizer, os Estados Unidos, não há nenhuma razão para serem o território privilegiado onde pululam perturbados e maluquinhos de toda... um sortido de desequilibrados. Em Inglaterra tem havido aqui também há, muitos ataques e muito assassinatos até, e ataques a deputados. Sim, uma deputada trabalhista foi morta há poucos anos, assassinada. Eu acho que o desejo de matar alguém é sinal de grandes disfunções psiquiátricas. Uhum. Não considero que ninguém possa odiar tanto as ideias alheias, que em vez de combater essas ideias parece aceitável eliminar fisicamente uma pessoa que pensa de maneira diferente, mesmo que essa maneira nos pareça repulsiva, inaceitável. Não, isso seguramente, mas, e, portanto, quer dizer, a questão achas que não há que oportunidades é que nós proporcionamos aos maluquinhos, não é? Às pessoas que estão disponíveis para esses atos de violência extrema. Porque a sociedade está cheia de violência. Nós vemos agora, temos sido confrontados com estas coisas todas, dos episódios de violência doméstica, não é? Quer dizer, há pessoas violentas. Pessoas violentas são pessoas perigosas. São perigosas. Nunca se sabe em que momento é que aquilo dá um clique e, de repente, uma pessoa que parecia funcional e normal sente-se investida de uma obriga, de uma missão que lhe foi otorgada por qualquer entidade superior, seja ela ideológica ou sobrenatural, e pronto.
e matam um desgraçado. Portanto, achas que não há um problema sistémico, para usar a palavra que é moderna, não há um problema sistémico de aumento da violência no ringue da política hoje em dia? O que está a acontecer é apenas produto de pessoas desequilibradas. Bem, eu devo dizer que acho que isto é uma matéria que provavelmente é abordada com mais propriedade por aqueles que estudam estes fenómenos. Não é? Acho que existe certamente um pensamento menos opinativo e menos especulativo sobre isto, quer dizer, como é que isto funciona. Há que, um episódio de violência gera imitações, gera outros episódios de violência, entramos aqui num ciclo. Não acho que estejamos numa fase. Há uma fase de grande polarização na política americana, como é evidente. Não? As posições de uma aula do Partido Democrata e do Partido Republicano Trumpista são manifestamente inconciliáveis. São duas mundividências, não só incompatíveis, como em atrito total. E, portanto, há muita gente que irresponsavelmente faz um discurso que eu julgo que é radicalizador e que funciona como um detonador desses episódios junto daqueles prosélitos mais encarniçados e desmiolados. Portanto, eu acho que há uma responsabilidade por parte dos políticos. Não é? Os políticos, há coisas que têm que ser feitas. A cordialidade, as pessoas cumprimentarem-se, as pessoas tratarem-se civilizadamente, as pessoas mostrarem que o seu respeito pela humanidade do adversário nunca está em causa. Quer dizer, quem não consegue aceitar isto não consegue viver numa democracia liberal. A democracia liberal, quer dizer, ela funcionava muito bem quando só era povoada por cavalheiros. Mas o aprofundamento, muito positivo, democrático, trouxe pessoas de todos os tipos à vida política, com todos os níveis de educação, de preparação, até intelectual, para lidar com formas de pensar diferentes. E às vezes são essas pessoas que têm dificuldade em lidar com o pensamento diferente e com uma propensão para a violência, uma violência que muitas vezes é verbal antes de se manifestar fisicamente. E, portanto, há uma dimensão de sociedade política, há uma dimensão psiquiátrica de maluquinhos, desejosos de simularem e darem um sentido à vida. Tipo, a minha vida é um fracasso. Eu não fiz nada que se aproveitasse desde que vim ao mundo. Mas agora vou ser instrumento de uma qualquer entidade sobrenatural e justiceira. Seja ela ideológica, ou divina, ou então, coitado, só houve vozes. Pronto, houve vozes. E lá vai ele, vai ao supermercado, vai ao Pingo Doce dos Estados Unidos, compra uma espingarda de assalto e lá vai ele justificar o seu nascimento. Portanto, é assim. É um tema permanente aqui no Realpolitik, Palestina, Médio Oriente. O governo português disse esta semana que não, até agora não há nenhum facto que vá interferir no caminho para o reconhecimento da Palestina por parte do governo português. Também tivemos Pedro Sánchez ao longo de todos estes dias a tentar inventar a cada novo dia uma nova medida contra Israel, ora elogiando os manifestantes que impediram a realização da Vuelta, ora dizendo que Espanha não vai à Eurovisão se Israel for, agora até já diz que pode não ir ao Mundial de Futebol se Israel for. Enfim, esta semana só não ouvimos falar de Mariana Mortágua e da flotilha, que eu acho que Onde é que andará essa flotilha? Eu acho que as coisas não estão a correr bem em termos técnicos, acho que aquilo está muito atrasado. Acho que já há pessoas a virem-se embora porque, claro, têm a sua vida, não é? A Mariana Mortágua, felizmente, não tem esses problemas, pode ficar à vontade. Não se está a passar nada cá em Portugal que exija a atenção da líder do Bloco de Esquerda. Mas para onde é que tu querias ir? Eu queria só dizer aqui uma ou duas coisas sobre o reconhecimento da Palestina por Portugal, mas antes disso, queria ver o que é que tem andado a motivar nisto tudo. O que é que te provocou aqui curiosidade ou irritação ou entusiasmo? Vamos lá ver. O reconhecimento do Estado palestiniano é uma medida que nas atuais condições do mundo é simbólica. Porque, como é evidente, quem tem todo o poder é Israel. O poder da força. E Israel continuará a ter todo o poder enquanto tiver o apoio dos Estados Unidos contra a comunidade internacional. A comunidade internacional esmagadoramente
não esteve lá a Argentina, os Estados Unidos, meia dúzia de ilhas do Pacífico. Isto não é comunidade internacional. A comunidade internacional reage humanamente porque vê o que está a acontecer em Gaza. E que as Nações Unidas, não fui eu nem a Mariana Mortágua, classificaram como genocídio. Portanto, eu que sou uma pessoa que acho que os miúdos, as crianças, os adolescentes devem ser expostos à verdade do mundo. Devem ver as notícias e devem ver a vida como ela é. Faz parte do seu crescimento. E ele também, o crescimento também tem uma dimensão traumática e é preciso aprender a geri-lo intelectualmente, politicamente, emocionalmente, a brutalidade da vida. Mas confesso que estas imagens de Gaza, do meu ponto de vista, ultrapassam tudo. Acho que é insuportável. É insuportável ver o que está a acontecer. Porque em situações comparáveis da história, nós não éramos responsabilizados através da comunicação social. A comunicação social põe-nos aquilo à frente. Nós temos que ver. Nós não podemos fingir que não somos contemporâneos daquilo. Nós somos contemporâneos daquilo. E a nossa impotência para travar o que está a ser feito àquelas pessoas. Eu não acredito que alguém consiga ser tão sectário que olhe para aquelas hordas desgraçadas, miseráveis, andrajosas, crianças aflitas a chorar, mortos por todo o lado, ali a deslocarem-se de um sítio devastado para o lado nenhum, sem propósito, nem finalidade, sem ajuda, sem socorro. Quer dizer, como é que é possível aceitar que isto seja consentido no mundo? Mas acho que é a primeira vez que nós estamos a ver isto a acontecer todos os dias. Nós estamos aqui a conversar e nós sabemos que neste momento estão centenas de milhares de pessoas a arrastar-se de meio da poeira, sem saber para onde vão. Quer dizer, há um propósito para isso, não é? Independentemente do julgamento que se faça sobre o resto, o propósito é o de que os combatentes do Hamas, como sempre, se escondem atrás dos civis e, portanto, o exército de Israel, se quer derrotar os combatentes do Hamas que estão na cidade de Gaza, tem que retirar todos os civis que lá estão, de maneira a só restar lá dentro pessoas que são alvos legítimos. E é por isso que as pessoas têm sido transferidas de um lado para o outro, precisamente para evitar, para separar as pessoas, os combatentes dos civis. Pronto, só estou a dizer que há um propósito nisso. Não é só para pôr as pessoas a andarem de um lado para o outro. Que aquelas pessoas estão a ser transferidas, eu acho que é uma abordagem que não faz, se calhar, que não descreve adequadamente. Eu só estou a dizer que há um propósito, para isso. E o propósito é tentar separar os civis dos combatentes. É só isso que eu estou a dizer. Sobre o governo português, enfim, o governo português fará, com certeza, o reconhecimento da Palestina. Tem grandes dúvidas de que o momento ideal seja ele. Mas, independentemente disso, o que me faz confusão é confrontar o governo consigo próprio, porque em julho este governo emitiu um comunicado onde enunciava as condições para reconhecer a Palestina. E pareceram-me todas muitíssimo bem. Por exemplo, libertação incondicional e imediata dos reféns de Gaza e dos prisioneiros, dizia o governo português. Claro. Vai acontecer? Claro. Não, certo. Mas quer dizer, Paulo Rangel diz que até agora não há nenhum facto que vai interferir no caminho do reconhecimento. Não há? Então ele tem informações de que o Hamas vai libertar de forma incondicional e imediata os reféns até ao fim de setembro? Se calhar tem, atenção, eu posso estar mal informado. Outra coisa, reforma institucional interna e organização de eleições num futuro próximo. Se calhar ele tem informações de que vai haver eleições. Mas eleições não vai haver. Porquê que não existiram eleições? Existiram eleições porque o Hamas ganha as eleições todas. Também. Porque nós, tu e eu e muitos mais, achamos que consideramos o Hamas uma organização terrorista. Mas nos territórios palestinianos há muita gente que considera o Hamas uma defesa armada. Muito bem. Resistência armada. Sérgio, muito bem. Portanto, as coisas são como são. Eu só estou a dizer que o governo português exigia agora, o que não há a realização de eleições. Não há ninguém, não é? Tirando Netanyahu e a sua família mais chegada, não há ninguém que ache que estas operações e os bombardeamentos em Doha aproximem os reféns da liberdade. Não há ninguém. Não é isso que eu estou a dizer, Sérgio. O que eu estou a dizer é que o governo pôs uma série de condições. Posso dar-te outra. Retoma da administração e controle total da faixa de Gaza com saída do Hamas. Em junho, o governo dizia que isto era uma condição essencial prévia para reconhecer a Palestina, o Estado da Palestina. Isto vai acontecer até ao fim do mês? O Hamas vai deixar o poder na faixa de Gaza até ao fim do mês? Sim, o ministro Paulo Rangel... Mas será que quando o governo português assumiu essa posição pública? Em junho, já tinha, Sérgio, não foi no século XIX. Em julho. Em julho. Será que em julho já tinha sido desencadeada a destruição sistemática da faixa de Gaza, a expulsão das pessoas expulsas pelas bombas e pela fome?
Será que já tínhamos chegado ao Miguel? A NATO considerou que se justificava uma violação descarada do direito internacional quando bombardeou por razões humanitárias a Sérvia por causa da limpeza étnica em curso na Bósnia, no Kosovo. Eu pergunto, como é que a humanidade... Na altura isso foi muito discutido. Pessoas, gente decente, gente bem intencionada, gente que pensa bem, dividiu-se. Uns disseram, era necessário, isto tinha que ser feito. E outros disseram, isto é um precedente horroroso. Isto é um precedente horroroso porque a nossa grande defesa em relação à barbárie está no direito internacional. Mas nós agora estamos confrontados com isto. O mundo todo de um lado, Israel e os Estados Unidos do outro. Repara que eu, por grande consideração por ti, que é infinita, não te ponho ao lado dos Estados Unidos e de Israel. E, portanto, quer dizer, como é que é possível termos chegado a isto? Não é? Como é que é possível? Como é que é possível? E eu acho que vamos todos viver com esta responsabilidade que paira por cima de nós. Quer dizer, será que fizemos o que estava ao nosso alcance? Para denunciar, para amparar, para travar, porque é horrível sermos contemporâneos disto. Certo? É horrível sermos desta época. O meu ponto é que então vamos reconhecer o Estado palestiniano sem a libertação dos reféns, sem o Hamas sair do poder e sem... O reconhecimento da Palestina só serve, mas deixa-me dizer-te uma coisa. É um símbolo. Não é um símbolo. O reconhecimento da Palestina... Mas o problema é que não é. É conducente ao isolamento internacional de Israel. E as pessoas que consideram que é indispensável acabar... interromper esta operação a todos os títulos condenável contra a humanidade que está a ocorrer naquele território, é preciso o isolamento internacional de Israel, semelhante ao que aconteceu à África do Sul durante o Apartheid, porque o Médio Oriente, a Palestina, neste momento é uma África do Sul, um Apartheid, e é preciso, e portanto tudo isto favorece esse isolamento internacional de Israel. Agora, nós podemos achar que o governo de extrema-direita de Netanyahu e seus comparsas, todos comandados do Tribunal Penal Internacional, não devem ser objeto de isolamento internacional. Mas é uma posição legítima, mas não é a minha. Muito bem. Sérgio, voltamos na próxima quarta-feira, em direto ao meio-dia e depois também, claro, em todas as plataformas de podcast. Pode também mandar-nos propostas de temas e perguntas para o e-mail realpolitik@observador.pt. Até para a semana. Até para a semana, Miguel.